estar aqui para discutir, que eu quero trabalhar. Não tem nem banheiro para as próprias trabalhadoras usarem direito, quem dirá para a população. Não é moral, o bonzinho recebe, o malzinho não recebe? É política de sim e não, tem ou não tem? Por isso o desenvolvimento social é um fracasso, é uma vergonha, porque a SEDUC é só SEDUC, a saúde é só saúde, a habitação é só habitação. Nós somos desenvolvimento social, dentro da palavrinha social entra tudo. Estamos hoje na cidade de São Vicente, na proposta de um encontro regional com os trabalhadores da política de assistência social. Nosso objetivo é articular todos os atores sociais que atuam, que estão à frente da cidade, atuam e que lutam pela cidadania e pela proteção social. Mas acho que é importante sim a gente promover e participar de eventos como esse mais vezes, então que esse seja o primeiro. Porque hoje a gente veio aqui discutir alguns problemas da implementação, de como está o SUAS na cidade de São Vicente, mas que não vai terminar aqui. A gente vai abrir um amplo debate, espero que as coisas que a gente combinar aqui sejam colocadas à frente, mas ainda assim outras questões virão. Bem desenhado, a lei do SUAS, se ela fosse cumprida nos municípios, a gente não teria metade dos problemas que temos, né? E inclusive a nova SUAS RH prevê o RH desenhadinho ali, de quantos trabalhadores teria que ter e por cargo, né? E são equipes multiprofissionais e a gente não vê, não só aqui em São Vicente, mas em outros municípios também da Baixada, todos os cargos que contemplam na nova SUAS RH concursados. Então não há sociólogo, não há economista doméstico, não há advogado, né? Pedagogo, não tem essa composição nas equipes. Esses trabalhadores precisam de fato ter uma condição saudável, de saúde mental, além de toda a infraestrutura física adequada para o desempenho da sua função, né? Porque não é só entregar benefício, não é só entregar cesta básica ou enxoval, ou seja lá o que for, mas sim, de fato, o acompanhamento a essas famílias. A importância do secretário, a importância do conselho, nesse acompanhamento para que a gente já pense administrativamente como olhar para isso na lei orgânica, no plano plurianual, na LDO, ou seja, nos segmentos, nos mecanismos oficiais que a gente tem para efetivar, já pensando aí na efetivação da lei. Eu sou assistente social técnica, atualmente trabalhando no CRAS da Vila Margarida. No meu caso, não tem nem telefone, o banheiro não tem porta. Como que a gente, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o que a gente tem e o que a gente ainda precisa, vai resolver essas questões que são muito básicas. Esses momentos, principalmente aqui no município de São Vicente, que a gente está tendo agora, são muito difíceis de conseguir. Só quem articulou isso aqui sabe a luta que é estar aqui e sabe também o porquê que isso aqui está esvaziado. Não adianta abrir novo CRAS enquanto os CRAS que estão funcionando principalmente no território que tem mais alta vulnerabilidade no município, não tem nem banheiro para as próprias trabalhadoras usarem direito, quem dirá para a população. Então, antes da gente chegar na população, nesses momentos, a gente precisa pensar primeiro em quais as condições dos serviços para os trabalhadores, que não há número de trabalhadores adoecidos tão grande na história de São Vicente quanto está tendo hoje, entendeu? E isso não se diz respeito só às condições materiais, também se diz respeito às questões de RH, aos assédios que a gente passa. Quando a gente chega no CREAS da área continental, no serviço de acolhimento Casa de Estar, no acolhimento Casa de Passagem para Adultos Reviver e no Centro POP, nós temos tantas inadequações. A gente encontra desde transferência indevida, corte de pagamentos, salas compartilhadas, falta de lugar para atendimento, falta de alimentos para produzir lanche, recursos materiais, o mofo, o assédio contra trabalhadores, a falta de veículos, a pressão para discutir casos com outros trabalhadores, a falta de educação permanente, a ausência de telefone fixo, o material sigiloso em estrago por conta de uma enchente, a periculosidade do lugar, a ausência de chaves para o chaveamento de arquivos, a defasagem na equipe, a falta de acessibilidade, a ausência de supervisão técnica, a equipe defasada, a ausência de camas, a ausência de plano de trabalho profissional, atribuições inespecíficas, violência no âmbito da instituição, ausência de protocolos de gestão integrada, espaço insalubre, falta de alimentação. Quando que o orçamento resolve coisa que é material? A chave, a insalubridade do mofo, a porta do banheiro para o usuário, a falta de um arquivo, a falta de um papel, quando
tempo mais para o trabalhador trabalhar em condições absolutamente inadequadas e insalubres, entregando um bom trabalho para o cidadão usuário de serviços, que deve sair dali enriquecido, porque política pública é geradora de riqueza, não resolve capitalismo, não resolve questão social, mas gera riqueza. Nós estamos falando do básico, que é a condição material. Não é moral, o bonzinho recebe, o malzinho não recebe. É política de sim e não, tem ou não tem. Por isso o desenvolvimento social é um fracasso, é uma vergonha, porque a SEDUC é só SEDUC, a saúde é só saúde, a habitação é só habitação. Nós somos desenvolvimento social, dentro da palavrinha social entra tudo. Porque eu me sinto constrangida e eu acho vergonhoso que a orientação tenha sido que os serviços se mantenham funcionando nessa qualidade aí, que a Márcia acabou de ler, com essa lista enorme de condições de trabalho. Porque se a gente está pensando em ofertar o melhor serviço, todo mundo que está lá mantendo nessa qualidade devia estar aqui para poder discutir melhores condições de trabalho. E aí, esse espaço do Forte Suas, ele é justamente um espaço de organização política dos trabalhadores para melhores condições de trabalho e melhores condições de execução da política de assistência. E uma coisa conversa com a outra. E a gente não tem isso viabilizado hoje, e o que está sendo executado dentro dos serviços dos quais a orientação foi manter funcionando hoje, não é a política de assistência social. Eu também me sinto muito envergonhada, queria dizer isso, né? Porque é uma lista enorme de coisas que não são, né? E parece que a gente está falando de uma política de Estado que não é, né? E que deveria ser justamente por ser uma política de Estado. Eu sou a pessoa da sala mofada, já tive inclusive vários atestados por conta do mofo. Gosto de trabalhar no meu local de trabalho, é uma vergonha eu estar aqui para discutir que eu quero trabalhar. Eu não estou aqui para discutir que eu quero folga, que eu não quero... Eu estou aqui para discutir que eu quero estar no meu local de trabalho trabalhando. Porque muitas vezes a gente é impedido porque a gente não tem estrutura mínima para trabalhar. Sala adequada, com ventilação, poder ter a acústica preservada, minimamente o sigilo da pessoa que está ali, dialogando a sua história de vida, a sua condição, e a gente não tem isso. A gente não está falando de um SUAS que a gente precisa, a gente está falando de condições mínimas que a gente não tem. A gente já mandou documentos dizendo a nossa condição de trabalho para vários locais. A gente não teve resposta de ninguém. Parece que é uma política de quem, feito para ninguém. Eu queria aproveitar nesse momento hoje, que é a única oportunidade que a gente tem de estar com os gestores e saber qual é a posição, o que vai ser feito, o prazo, porque assim, eu quero resposta, né? Isso aqui é um fórum de trabalhadores, como a Laísa disse, precisa ter um encaminhamento consequente. Ninguém está aqui brincando, a gente não abandonou o local de trabalho para vir aqui jogar conversa fora. Qual a resposta? Prazo, a gente quer saber da execução das coisas que foram pedidas. Vamos verificar isso, tá? Porque se não tem porta ou tem uma porta que não é adequada, precisa ter a porta adequada. Sobre a questão do centro pop, nós já encontramos um novo imóvel, é claro, não justifica, encontrou um novo imóvel, mas vai permanecer com o mofo? Não, a gente vai entrar com uma intervenção para poder resolver essa questão. Nós estamos em tratativas com o proprietário de um novo imóvel para fazer a mudança do centro pop, para que seja um local mais adequado para os trabalhadores e para o atendimento à população em situação de rua. Sobre a manutenção, eu vi que não havia uma equipe de manutenção da própria secretaria, a gente dependia exclusivamente da SESC. Então a gente iniciou a construir isso junto com a equipe. Tem uma pessoa hoje, mas a gente está a caminho de uma licitação própria para que tenha a devida manutenção, como tinha antigamente. Sobre a questão de novos equipamentos, nós estamos trabalhando para tirar do papel a licitação referente ao CRAS do Jardim Rio Branco, diante também do concurso público que está em andamento para novos servidores, mas já está saindo do papel, vai ser ali onde era hoje é o CAPS, vai deixar de ser o CAPS e vai ser o CRAS do Jardim Rio Branco. Sobre a questão da qualidade dos equipamentos, a questão de arquivo, nós estamos utilizando agora recursos de superação para justamente comprar mesas, os materiais que são necessários, que é o básico, sobre a Câmara Temática do Condésio, sobre ter um espaço de discussão. Protocolizei com o gabinete do prefeito, também entreguei em mãos aí o pedido para que ele possa dizer aos demais prefeitos da região, que fazem parte do Condésio, para que haja reativação da Câmara Temática a fim de ter essa discussão ampliada, porque os desafios são semelhantes. Então acho que eu já me coloquei à disposição dos demais secretários, já visitei alguns deles para buscar justamente esse diálogo. Sobre a questão do ponto,
é uma discussão que a gente está tendo com a Secretaria de Gestão, porque na saúde, lá no RH Online, tem a aba para qualificação profissional. No nosso RH específico das sedes não tem ainda essa aba. Eles estão justificando, é uma aba dentro do RH que permite essa flexibilidade do ponto. Nós já abrimos um SEI falando disso com a Secretaria de Gestão e aí eles nos orientaram que nós temos que oficializar a questão da criação do núcleo de educação permanente para que haja essa aba e nós já estamos providenciando isso. Nós vamos comprar agora celulares, né, para colocar em cada equipamento para facilitar essa comunicação. Isso está sendo construído, essa divisão específica do orçamento superação, que é um recurso que acaba sendo extra, está sendo discutido o que falta no serviço. Eu acho que é o começo de uma conversa e que daqui a 30 dias a gente possa se reunir enquanto equipe de trabalho, enquanto assessoria, enquanto trabalhadores, que a gente construa a partir de agora esse trabalho mais integrado, esse trabalho mais efetivo e pensando aí na questão de orçamento, porque sem orçamento a gente não executa a política, mas pensando também na valorização dos trabalhadores, pensando na população que é atendida pelos serviços e que a gente avance.